Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e hoje eu quero falar um pouquinho de final de Copa do Brasil, que ficou definida ontem, né, com a classificação do Flamengo sobre o Corinthians. Então teremos Galo e Flamengo, uma final aí icônica por vários sentidos, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Mas eu quero começar, obviamente, pedindo seu like, pedindo a sua inscrição, que é muito rápido, não te custa nada, não te custa dinheiro, não te custa tempo, nada. É literalmente clicar no like, clicar ali no inscrever também. E eu sei que vai valer a pena pra você, tá? Eu não tô pedindo só por mim, também por mim, logicamente. Mas se você gosta do meu conteúdo e de conteúdo relacionado, conteúdo de futebol, deixa no like, o YouTube vai entender o tipo de conteúdo que você gosta também. E vai estar enviando mais, vai estar te deixando mais próximo desse tipo de conteúdo. Então não custa nada, te ajuda, me ajuda. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Eu não tô falando pra fazer média não, mas assiste o vídeo, eu sei que você vai curtir. E aí você vai me dar razão lá no final do vídeo. Vai deixar seu like. E se você gostar do conteúdo que eu faço, vai se inscrever também pra estar mais perto desse conteúdo sempre, beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Que é o motivo pelo qual você está aqui no vídeo. Vamos falar de Galo e Flamengo da final da Copa do Brasil. Tô conseguindo trazer só agora, porque o Flamengo se classificou ontem. Ontem eu tava viajando, voltando de viagem na madrugada, então não trouxe o vídeo ontem fresquinho, mas tô trazendo aqui agora o conteúdo fresquinho, novinho, tá saindo no TikTok, principalmente. Também aqui no YouTube vou começar a trazer os shorts, né, com conteúdo mais instantâneo, mais ali no momento, mas a princípio tá sendo uma adaptação, essa troca aí de conteúdos, mas tô trazendo aqui também o vídeo tradicional, da maneira como eu sempre fiz, para não passar em branco, porque eu acho que uma final, e uma final tão icônica como essa, é algo que precisa virar vídeo, precisa virar uma análise mais detalhada e um pouquinho mais embasada do jeito que eu gosto de fazer e de trazer aqui. Então, né, tô falando demais, tô me estendendo muito e não comecei a falar ainda de futebol em si, de Galo e Flamengo em si. Então, primeiramente, eu queria dar uma pincelada ali no que levou até essa final, trazer um pouquinho do histórico desses dois times até chegar na final, desenhar um pouquinho do que é o tamanho dessa final, da rivalidade, uma rivalidade interestadual que existe entre Galo e Flamengo, e depois trazer uma análise do que pode vir a acontecer. Obviamente eu não sou vidente, um jogo como esse é muito difícil querer apontar um favorito. Mas vamos falar primeiro um pouquinho da trajetória desses dois times ao longo do ano, que foi muito conturbada, e o fato de termos Galo e Flamengo no final só reforça uma coisa que eu falo há muito tempo aqui no canal. Existem alguns times no Brasil que montam times fortes ali para disputar uma temporada, conseguem um encaixe em função de um time bem treinado, disputam títulos no fim das contas, mas existem também aqueles times que é o exemplo do Galo, é o exemplo do Palmeiras, do Flamengo, é o que vem sendo com esses três times aí, sei lá, de 2020 para cá, já há uns bons 5, 4 anos, que esses times passam momentos muito bons e necessariamente ganham títulos. E quando esses times passam momentos conturbados, ainda assim existe uma possibilidade deles chegarem disputando no fim do ano. Porque são times extremamente qualificados e bem montados. Nós estamos falando de um elenco do Flamengo que desde 2019 é um super elenco. Lógico, em 2019 viveu um ano mágico e não vai repetir isso, muito provavelmente, mas até quando viveu anos conturbados, ou foi campeão ou brigou para ser campeão em todas as frentes até o final. E nós estamos falando de um Galo que também tem um time muito forte, em 2021 foi um time mágico, campeão de tudo, da mesma forma que o Flamengo foi em 19, mas também viveu momentos conturbados depois disso. Ainda assim, não deixou de disputar lá em cima os campeonatos, não chegou a vencer de fato depois daquele time mágico de 21, mas ainda assim está disputando lá em cima desde sempre, porque tem uma base de um time extremamente vencedor, extremamente forte. Então, nós estamos falando de times que não precisam de um ano mágico para necessariamente chegar com chances de título no fim da temporada. E foi o que aconteceu com o Galo e Flamengo. Galo e Flamengo tiveram anos bastante difíceis, bastante conturbados, de altos e baixos, essa é a realidade. Foram times que não viveram uma temporada linear, uma temporada constante. A temporada teve excelentes momentos, assim como teve momentos muito conturbados. Eu vou começar falando um pouquinho do Flamengo, que começa o ano com o Tite chega para treinar o time. No final do ano passado, no final do Brasileiro, quando as coisas começam a dar uma desandada, ele até em algum dado momento cogita ali um título brasileiro, chega a acreditar, mas não acontece, isso ainda na temporada passada, e aí começa esse ano de fato para ter o trabalho do Tite, né, no ano, na temporada,
começa muito bem no Carioca, voando no Campeonato Carioca, como tinha de ser, né? Um time muito superior aos outros times do Campeonato Carioca no geral, e o Flamengo consegue, sem problema quase que nenhum, ser campeão carioca, e ali com vários jogadores se destacando muito, né? E principalmente o Pedro, que é um cara que tem uma identificação muito forte com o Tite, com o treinador Tite, e que é um atacante, se não o melhor, um dos melhores do futebol brasileiro. Então, isso acaba sendo um destaque, acaba sendo muito importante para o início de temporada do Flamengo. Mas não é o bastante, logicamente, você precisa de um time inteiro vencendo, um time inteiro jogando junto, e o Flamengo muitas vezes oscilava nesse sentido. Eu falei, inclusive, num vídeo um tempo atrás, sobre o Tite, que eu achava que o Tite precisava encontrar uma maneira de jogar que agradasse a ele, mas também ao torcedor flamenguista. Porque ao longo da carreira inteira a gente sabe o que foram os times do Tite, a gente sabe como o Tite gosta de jogar, e me preocupava muito entender que não é a maneira que o torcedor do Flamengo espera ver o Flamengo jogar. E não deu outra, o Tite não conseguiu achar esse equilíbrio entre a maneira que ele enxerga o futebol e a maneira que o torcedor flamenguista espera ver seu time jogando futebol. E quando os resultados pararam de aparecer, naturalmente que foi muito complicado para o Tite se manter. O Tite foi eliminado precocemente na Libertadores para o Peñarol, que com todo respeito vai fazer a semifinal com o Botafogo, sonha em ser campeão, pode vir a ser campeão, mas é um time muito inferior ao Flamengo. O Flamengo não podia ter se dado ao luxo de ser eliminado para o Peñarol. Poderia estar inclusive igual o Galo nesse momento, figurando numa final de Copa do Brasil e também numa semifinal de Libertadores, e o Tite deixou a peteca cair no Brasileirão. O Tite não conseguiu se manter no nível de Botafogo e Palmeiras, apesar que o Flamengo não está tão longe, tá? Eu vou falar um pouquinho da campanha do Galo no Brasileirão depois. É bem diferente a situação. O Flamengo não conseguiu se estabelecer entre os líderes, mas também teve suas chances. Por exemplo, agora perdeu já sem o Tite para o Fluminense na semana passada. Se tivesse ganho com o tropeço do Botafogo, o Flamengo ainda estaria com um jogo a menos e bastante vivo na briga pelo título, por mais que não fosse o favorito. Então, a situação do Flamengo de Campeonato Brasileiro é um pouco diferente. O Flamengo não deve ter, perdão, barulho aqui fora, tá passando uma moto e enfim, não tem muito que eu possa fazer, mas o Flamengo não vai provavelmente ser campeão, mas também não deve ser um time que vai ter problemas em jogar a Libertadores do ano que vem, tá? Bem diferente do Galo, que eu vou falar daqui a pouco, que vai ter essas questões além dos possíveis títulos para trabalhar no final da temporada. Mas o Flamengo foi um time que teve isso, um ano conturbado, um ano bastante não sólido, se é que dá pra falar assim. Nunca teve um momento que você pegou e falou, beleza, esse é o Flamengo que a torcida quer ver e vai se manter assim. Teve jogos assim, que a gente esperou, ó, virou a chave agora, mas acabou não acontecendo, e o Flamengo acabou tendo um ano, entre aspas, decepcionante. Não é decepcionante porque tá na final de Copa do Brasil, pode acabar o ano ainda campeão, é o que eu falei no início do vídeo. Esse tipo de time, Flamengo, Galo, Palmeiras, são times que em anos ruins acabam campeões, acabam disputando lá em cima, porque são times muito fortes, então a expectativa também é muito alta. Anos que seriam considerados ruins não necessariamente são anos perdidos ou anos sem taças ou sem boas colocações nos campeonatos. A gente está falando de times que esperam brigar e, se possível, ganhar todos os campeonatos. Então, eu acho que o resumo do ano do Flamengo é esse. E virando agora para o Galo, não foi muito diferente. Também foi um ano extremamente contestado, extremamente conturbado. O Galo começa o ano com o Filipão, outro técnico que chega na temporada passada ainda, que em algum momento começa muito mal, mas em algum momento almeja o título brasileiro, assim como o Flamengo almejou no início do trabalho do Tite ano passado. O Galo passou até mais perto, o Galo ficou a 3 pontos do líder Palmeiras, chegou na última rodada, mesmo que uma chance muito remota, né? Precisava de fazer um saldo de gols absurdo, mas chegou na última rodada com uma chance real de título brasileiro, e uma chance matemática, né, de título brasileiro, então não dá para falar que o Galo esteve fora da briga com o Filipão, mas o Filipão não consegue fazer as coisas andarem no início do Campeonato Mineiro. Eu acho que também cai um pouco naquilo que eu falei do Tite, a maneira que o Filipão enxerga futebol, a maneira com que o Filipão lida com o futebol, inclusive, ele teve muito problema com entrevistas, com torcida, ele não soube
treinar para a torcida do Galo, tá? E eu não falo nem dentro de campo, porque o treinador tem suas convicções e às vezes ele tem que manter elas, mas o Filipão não soube se relacionar, dialogar com a torcida do Galo, perdeu muito o respeito dos torcedores. Também vai um pouco do fato de Filipão já é um cara que ganhou tudo, já tá no final da carreira, já tinha inclusive anunciado a aposentadoria quando ele vai treinar o Galo, então um cara que talvez não estivesse ali de corpo e alma no trabalho, agarrado com o trabalho que ele teve ali no início de temporada no Galo. Ainda assim, cai de novo naquilo que eu falei, de um time extremamente qualificado e muito superior aos outros times no Campeonato Mineiro. Então, ainda assim, com todos os problemas que encontrou pelo caminho, o Filipão chega até a final do Campeonato Mineiro, mas a diretoria do Galo entende que não faz sentido continuar com ele e logo após a classificação para o final, tira ele do comando. Então faz aquela avaliação toda de qual seria o treinador para um projeto talvez mais duradouro, né, no Galo, e eles chegam no nome de Gabriel Milito. O Milito chega então de paraquedas no final de Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, maior rival. O Cruzeiro fez uma campanha melhor na fase classificatória do Mineiro, então o Cruzeiro tinha a vantagem de conseguir os 2 empates em 2 jogos, ida e volta, e ainda assim o Milito chega de paraquedas nessa final, já muda tudo do dia para a noite, tudo que o Filipão construiu, o Milito já faz algo completamente diferente do dia para a noite e consegue vencer a final. Empata o primeiro jogo dentro da Arena MRV, constrói a vantagem de 2-0, toma um empate, e aí, na volta, num jogo que ninguém esperava, um jogo muito conturbado, o Galo toma 1-0 no segundo tempo, com a torcida única do Cruzeiro no Mineirão, e ainda assim, no segundo tempo, vai buscar a virada, consegue vencer por 3-1 e se qualifica então, né, como campeão mineiro de 2024, o Milito já chega nessa situação. Então você já vê aquilo que eu falo de altos e baixos na temporada, o Milito já chega no pico, no topo. Todo mundo já fica extremamente convencido com o trabalho do Milito logo de cara, e isso continua por um tempo, tá? Não foi só a final do Mineiro. O início de Campeonato Brasileiro e de fase de grupos da Libertadores do Galo foi avassalador. O Galo começou o campeonato não só pontuando muito, inclusive não era o líder do Campeonato Brasileiro no início, tá? Perdeu muitos pontos bobos nesse início, que inclusive fizeram muita falta agora que o campeonato vai chegando ao final. Perdeu muitos pontos bobos com jogos onde dominava completamente o adversário e tomava um empate, sofria um gol, às vezes num erro de passe, numa jogada ali, errava muitos gols, numa jogada boba tomava um contra-ataque e tomava o gol. Então o Galo não era o líder do campeonato, mas todo mundo assistia o Galo e ficava maravilhado. Se falava muito no melhor futebol do país, que era o que o Galo apresentava, era um futebol de fato muito ofensivo e com as peças individuais se destacando muito. A gente falava de um quarteto ali que tinha Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. Só que isso não se manteve ao longo da temporada inteira. Os jogadores continuaram lá, continuaram tendo seus momentos de muito destaque, mas aquele futebol avassalador não se manteve e isso começou na parada para a Copa América. O Galo teve um problema muito grave esse ano. O Flamengo também, tá? Eu não citei. O Flamengo teve muitos problemas com a Copa América e com lesões também, mas não coincidiram no momento exato. Não foi junto ambos esses problemas, apesar que o Flamengo também teve lesões que coincidiram com a Copa América, mas enfim, o Flamengo também tem um elenco mais robusto para aguentar isso tudo. O Galo sofreu demais, porque veio a Copa América, o Galo teve inúmeros jogadores convocados, porque o Galo tem muitos jogadores de seleções que não são só a brasileira, no futebol sul-americano, tem o Vargas, tem o Júnior Alonso, tem, enfim, diversos jogadores, o Alan Franco, que são convocados para seleções, entre aspas, menores, né, do nosso futebol sul-americano e que talvez não tenham o nível, por exemplo, de uma seleção brasileira, então você não pensa nesses caras como grandes jogadores, mas para os clubes são caras que fazem muita diferença, fazem muita falta, são jogadores de elenco muito importante e que o Galo perde em toda data FIFA, em toda convocação, e na Copa América perdeu por um período muito maior. E que coincidiu com o período com várias lesões, o Galo teve várias lesões exatamente nesse período, exemplo do Otávio, que estava sendo um pilar no meio-campo do Galo, já falei sobre isso em vídeo também, e teve também expulsões nesse período. Vale lembrar um jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, que o Galo toma 4 na própria Arena MRV, o Hulk tem uma expulsão bizarra, que ele toma 2 amarelos no mesmo lance, na mesma reclamação com o juiz, ele tem essa expulsão bizarra, o jogo acaba dando uma confusão
Federal e o próprio Paulinho é expulso no mesmo jogo também. Então a gente junta todo esse cenário de convocações e lesões, a falta de Hulk e Paulinho no jogo seguinte por expulsão. Enfim, já teve. E ainda o Galo sem lateral esquerdo, tá? Eu esqueci de detalhar isso, porque o Rubens, que era o reserva imediato, estava machucado, e o Arana sempre convocado para a seleção. Então o Gustavo Scarpa, que além de ser um poder ofensivo muito grande, já estaria, né, jogando num time completamente desfalcado, ele é obrigado a fazer improvisado uma função de lateral esquerdo por um tempo. Então, enfim, a Copa América foi um período de bagunça pro Galo, bagunça total, e o Galo acabou afundando no Campeonato Brasileiro nessa época, afundando, e conseguiu aos trancos e barrancos se manter nas Copas depois de tudo isso. O Galo não começa bem os mata-matas de Copas. Vale lembrar que o Galo quase é eliminado para o Sport na Copa do Brasil. O Galo passa um aperto desnecessário contra um time extremamente fraco do São Lourenço na Libertadores. E aí, depois de passar por tudo isso que passou no período de Copa América e se encontrar ainda assim vivo nas duas Copas principais, que são a Copa do Brasil e a Libertadores, o Galo entende que o brasileiro era uma causa perdida e as Copas existiam uma possibilidade real. Então o Galo literalmente abre mão do Campeonato Brasileiro. Quando eu falo abrir mão, é abrir mão mesmo. Se precisar jogar com sub-15 num jogo às vésperas de um campeonato mata-mata, o Galo jogaria. Então o Galo acaba tendo resultados muito ruins, até oscila um pouco em algum momento ali onde as Copas estão mais paradas, você vai ficar um período grande sem jogar um mata-mata. O Galo até consegue umas vitórias, ainda ronda ali o G6 não, porque agora o Inter está muito bem, mas ronda ali um sonho de G7 ou G8 para um eventual desastre nas Copas, onde o Galo não consegue vencer nenhuma delas. O Galo ainda pensa ali em figurar no G7 ou no G8, até porque para o Galo, pensando apenas com a mente do Galo, né, o G7 é garantido, porque o G7 é vaga na Libertadores garantida, porque se o Galo perde a Copa do Brasil, o campeão é o Flamengo, então naturalmente tem um G7 aberto. Então o Galo sonha nisso, ainda se imagina nesse possível G7 no Brasileiro, em segundo plano, tá? O foco é total nas Copas, como foi o ano inteiro, mas o Galo ainda sonha com isso caso aconteça um desastre nas Copas e o Galo não consiga ser campeão de nenhuma delas, o que é plausível, o que é factível, porque o Flamengo é um time extremamente qualificado e um possível Botafogo numa final, ou o próprio River Plate na semifinal, são dois adversários pesadíssimos que eu não vejo o Galo como um favorito necessariamente em nenhum dos dois confrontos. Então, a situação do Galo é essa, um brasileiro largado, não porque o Galo largou para disputar as Copas, eu vejo muita gente falando isso, eu acho que não. Eu acho que a situação imposta ao Galo no início da temporada, mais as oscilações também, de jogos ruins que o Galo fez, fizeram com que o Galo se deparasse com uma situação onde existia uma chance real de título em dois campeonatos mata-mata e nenhuma chance no Brasileirão. Então o Galo, dada essa situação, optou sim por largar o Campeonato Brasileiro e acabou do jeito que tá. Muito perigoso, porque é praticamente dar um all-in nos mata-matas. Eu acho isso até meio errado, mas os mata-matas, eles têm uma vaga só para disputar a Libertadores no ano seguinte. Acho errado, acho que, por exemplo, se vai para um eventual final de Libertadores, você já devia ter sua vaga garantida no ano seguinte. O Boca Juniors foi vice-campeão da Libertadores e no ano seguinte nem disputou a competição, enquanto pelo campeonato nacional vai ter não sei quantas vagas para times muito inferiores se disputarem. Então, enfim, eu acho errado, mas é uma situação que acontece e foi o que aconteceu com o Galo esse ano. O Galo deu all-in nos mata-matas e vai ter um problema, vai ter que disputar, caso seja eliminado da Copa do Brasil e venha a perder a Libertadores, vai ter que disputar jogos extremamente decisivos na reta final do Campeonato Brasileiro, porque na minha visão o G6 já está praticamente definido e o Galo vai brigar com o Cruzeiro e com o Bahia por essa vaga de G7 ou um possível G8 que pode vir a abrir caso o Galo não vença, né, nenhuma das duas competições. Mas é isso, para mim o ano do Flamengo e do Galo se resume nisso, dois times extremamente qualificados que não conseguiram se impor em termos de regularidade, a ponto de estarem, por exemplo, disputando com Palmeiras e Botafogo o título brasileiro, mas conseguiram. O Flamengo nem tanto, né, saiu para o Peñarol na Libertadores, mas conseguiu ir avançando na Copa do Brasil até chegar à final. E o Galo consegue, nas Copas, ter uma atuação completamente diferente. A gente já viu o Galo ter atuações maravilhosas, como foi contra o Fluminense, um jogo onde massacrou em Copas. E já viu também ter atuações extremamente táticas, extremamente defensivas, como foi contra o São Paulo na Copa do Brasil, por exemplo, que deu certo e resultou no Galo classificando com 1-0 e um 0-0 em dois jogos de Copa do Brasil. Então é um time que
está cascudo para disputar Copas. É um time que, não só ao longo dos anos, né, um time que manteve uma base de 2021 para cá e ao longo dos anos foi adquirindo essa casca com eliminações muito doloridas que teve, mas um time que também, com o Milito, aprendeu a se adaptar a certas situações para sobreviver e para conseguir ir se classificando. Então, os dois times vivem uma situação de necessidade de título para afirmar um ano que foi extremamente difícil, extremamente complicado, e vai pegar fogo o jogo. O jogo vai pegar fogo porque, além de tudo isso que eu falei, além de serem times que precisam disso para afirmar-se na temporada, né? O Flamengo ainda mais que o Galo, porque eu não imagino nenhum dos dois brigando no Brasileiro, né? Mesmo que o Flamengo ainda tenha chance. Mas o Galo ainda existe uma possibilidade de Libertadores. O Galo ainda sonha com uma Libertadores e uma eventual classificação para a final de Copa Libertadores. Lógico, a final da Copa do Brasil continua sendo uma prioridade extrema, mas o sonho de qualquer um é ganhar a Libertadores, muito além de uma Copa do Brasil, né? Então o Galo ainda tem essa frente da Libertadores também. Mas além de tudo isso, é uma rivalidade interestadual que pega fogo há muito tempo. Não precisa nem falar em todo o histórico de confrontos na década de 70, de 80, aqueles times de Galo e Flamengo que eram base de seleção brasileira, tá? Eram dois dos melhores times do país. O Flamengo foi multicampeão nessa época, o Galo não foi muito em função exatamente desses confrontos polêmicos que teve com o Flamengo. Reinaldo de um lado, que era um craque geracional do Galo, que só não foi mais do que foi na época, né, do que é falado até hoje por causa de lesões, por causa de problemas que a medicina ainda não era capaz de entender ali naquela época com relação ao futebol. Hoje são problemas até mais facilmente solucionados. E o Flamengo tinha ali do seu lado o Zico, além, obviamente, tanto o Galo quanto o Flamengo tinham outros craques históricos, mas é um grande símbolo, Zico contra Reinaldo, Zico que é um personagem não só do Flamengo, mas também da seleção brasileira, um cara histórico, uma lenda do futebol brasileiro. Então, essa rivalidade Zico-Reinaldo, Galo e Flamengo, nasce ali. A torcida do Galo, principalmente, lógico, que naquela época foi quem saiu com mais derrotas, guarda mais mágoa dessa época, logicamente, e essa rivalidade vai se mantendo. É um jogo que desde sempre é muito pegado. Recentemente a gente tem outros episódios, volta para 2014, por exemplo, quando o Galo elimina o Flamengo da Copa do Brasil com aquela virada histórica. Depois tem ali em 2022 aquele episódio famoso do inferno, né, do Gabigol, quando o Galo vence a ida no Mineirão e depois o Flamengo reverte o placar no Maracanã. Teve, por exemplo, a briga do título brasileiro em 2021, que o Galo foi campeão e o Flamengo foi o vice, e num dado momento, antes do Galo disparar, era o grande perseguidor, né? Foi sempre o grande perseguidor do Galo naquela edição de Campeonato Brasileiro. Então é uma rivalidade histórica que, lógico, se atenuou de novo agora, porque o Flamengo voltou a ter um time extremamente competitivo a nível de títulos, ali mais ou menos em 2018, 19, e o Galo, mais ou menos em 2020 e 2021, também entrou na briga, entrou na competição. Então, lógico, quando você tem dois times que brigam pelos títulos, a rivalidade entre eles se atenua, a rivalidade aumenta e já existe uma rivalidade histórica entre Galo e Flamengo. Eu falo que é a maior rivalidade interestadual do país, porque eu acho que essas rivalidades que não são locais, não são regionais, elas mudam conforme a dança ali, conforme a música. Se tem Flamengo e Palmeiras brigando por todos os títulos, a rivalidade Flamengo e Palmeiras fica enorme. Igual, por exemplo, agora a gente tem Palmeiras e Botafogo desde o ano passado, ainda mais com as questões de Leila, John Textor. É uma rivalidade que vem crescendo muito aí, mas uma rivalidade momentânea. A gente teve Inter e Corinthians, uma rivalidade que se tornou inclusive histórica de certa forma, principalmente pelo lado do torcedor colorado, por causa daqueles campeonatos brasileiros polêmicos. Enfim, tem uma série de rivalidades que acontecem conforme o jogo vai acontecendo, conforme as brigas de campeonato se desenrolam, conforme as brigas contra o rebaixamento se desenrolam, enfim. As rivalidades vão acontecendo dessa forma. Mas Galo e Flamengo, eu acho que é atenuado por causa disso. Quando você tem Galo e Flamengo jogando a final, é lógico que isso aumenta a rivalidade, mas é uma rivalidade um pouco independente. Eu acho que historicamente qualquer jogo entre Galo e Flamengo vai ser pegado, vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo onde os ânimos vão estar mais exaltados, principalmente pelo lado do torcedor, tá? Porque o jogador ele entende isso, mas às vezes ele passa e não percebe tanto, principalmente quando os times não estão brigando
pelo mesmo título, pelo mesmo campeonato, não é o caso de agora, mas principalmente pelo lado do torcedor, mesmo que esteja o Galo numa posição X da tabela e o Flamengo numa posição Y, que não sejam relacionadas, é um jogo que vai ser pegado, um jogo que vai ser animado e um jogo que vai ter esse clima, esse quê de rivalidade, mesmo que não seja uma rivalidade local. Então é por isso que eu considero a maior rivalidade interestadual do país, e eu acho que é uma final muito digna de Copa do Brasil, porque na minha visão, passaram os dois melhores times, é inegável, tá? É óbvio que existe um roteiro que seria muito legal do Vasco numa final de Copa do Brasil, um time que vai se reestruturando, um time que sonhou alto, um campeonato que permitiu o Vasco, que é um time extremamente limitado, sonhar alto, com o apoio da sua torcida no São Januário, que fez festa, fez milagre, e conseguiu classificações heróicas. O próprio Corinthians, que é um time que luta há tanto tempo com tantos problemas, contra o rebaixamento, contrata jogadores e não engrena. Ia ser um roteiro bem legal também de ver um Corinthians campeão, um Corinthians na final, depois de tudo que passou também esse ano. Mas se a gente pegar friamente as duas semifinais, e não só olhar os jogos, tá, mas olhar os times, a final mais do que esperada. A final não tem surpresa nenhuma em imaginar Galo e Flamengo fazendo essa final, e eles fizeram o dever de casa. Com sofrimento extra, é verdade. O Galo vence por 2-1 o Vasco na ida, mas teve um gol que tomou, né, logo no início da partida, então teve que virar o jogo e não conseguiu construir uma vantagem maior na ida, apesar de ter, inclusive, jogado bola para isso, tá? O Galo vira muito rápido o jogo e joga bola até para abrir mais a vantagem, mas não consegue. E acaba saindo com placar magro, o que quase custa caro na volta. O Galo toma 1-0, o Vasco jogando muito, jogando a vida ali naquela partida, e se não fosse uma bola achada de um craque, de um cara que há muito tempo para mim é o melhor jogador do país, o Galo não estaria na final com tanta facilidade, né? Teria uma disputa de pênalti ali para ver o que de fato aconteceria. E o Vasco é um time cascudo em pênaltis, a gente sabe que é um time que conseguiu 3 classificações só nessa edição de Copa do Brasil, jogando disputa de pênaltis. Então, eu acho que foi melhor pro Galo não ter passado por isso. E do lado do Flamengo, mesma história. O Flamengo não consegue a vantagem que trabalhou para ter no jogo da ida e passa um susto federal no jogo da volta, né? Eu acho que foi um demérito muito grande do Corinthians, da mesma forma que o Vasco entrou com a vida no jogo da volta. Dentro de casa, o Corinthians não conseguiu impor esse futebol. A raça até teve, mas não conseguiu impor o futebol que deveria ter imposto dentro de casa contra o Flamengo. O Flamengo tem um a menos muito cedo na partida e com uma vantagem muito magra. O Corinthians não consegue jogar bola por ser o time inferior que inclusive. O Flamengo tem muito mais qualidade que o Corinthians e o Corinthians não consegue classificar, mas os dois times, Galo e Flamengo, muito superiores, ainda assim passaram sustos, até porque, por mais que exista a diferença de nível técnico entre os times, Vasco, Corinthians, Flamengo e Galo são camisas extremamente pesadas em jogos decisivos. Qualquer coisa pode acontecer, a gente sabe disso. Mas deu a lógica, temos a final Galo e Flamengo. E por esses todos os motivos que eu tô aqui há quase 30 minutos falando e gravando esse vídeo para vocês, eu acho que vai ser uma final histórica, vai ser uma final sensacional. Passou outra moto aqui de novo, peço desculpa de novo se o barulho estiver atrapalhando, mas não tem muito que eu possa fazer, é quase como se eu estivesse ao vivo aqui, ainda mais depois desse tempo inteiro de vídeo, não tem como eu ficar cortando tudo, né, cortando tudo que acontece. Esse vídeo vai ser quase como uma live, vai ser quase como um bate-papo entre eu e vocês aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários tudo que vocês pensaram do vídeo, pensaram da final, que eu vou responder e vou ver. Mas eu acho que por todos esses motivos a final vai ser histórica, a final tem tudo para ser grandiosa e para ser de grandes jogos também, tá? O Galo vem retomando um nível de conseguir jogar e fazer grandes atuações que perdeu no meio da temporada, e o Flamengo com o Felipe Luiz, por mais que às vezes fique um pouco exposto, às vezes não consiga implementar uma defesa tão poderosa, ou então o jogo que o Felipe Luiz espera, é um time que quando encaixa, quando joga a bola que seu treinador quer, é um time extremamente ofensivo e extremamente forte, até pelo elenco e qualidade que tem. Então tem tudo para ser dois jogos sensacionais e uma rivalidade que vai definir a temporada de qual time termina de uma maneira vitoriosa, mesmo depois de tantos problemas, de tantas altos e baixos, né? De tantos altos e baixos que ambos os times tiveram na temporada, e tem tudo para ser demais esse jogo. Dois times que figuram há muito tempo entre os melhores do país e nada mais natural do que ver esses dois times na final. Se te fala antes da Copa do Brasil, quem são os favoritos?
Você fala Galo, fala Flamengo, fala o Palmeiras, talvez o Botafogo, né? Talvez, com certeza o Botafogo, na verdade, mas talvez antes dessa temporada ainda não se tivesse essa certeza toda, agora já se tem. Mas assim, se te falam antes do campeonato começar, a final é Galo e Flamengo, você fala, normal, não tem nada de diferente. Então agora ao final da temporada eu também não vou falar que tem nada de diferente. São dois times que apesar da temporada difícil, da temporada complicada, estão entre os melhores do país há muito tempo e faz todo sentido que seja essa a final. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse podcast quase que eu gravei aqui de 30 minutos falando da final, o que vocês acham da final, deixa tudo nos comentários. E se você curtiu, porque, pô, 30 minutos de vídeo, se você tá aqui até agora e viu tudo e curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que você me ajuda e também, igual eu falei lá no início do vídeo, se ajuda também, né, a receber o tipo de conteúdo que você gosta, que você tá curtindo de futebol. Eu sei que vai valer a pena tanto pra mim quanto pra você, beleza? Um abração pra todos, boa noite e fui!